Salve, galera! Você no Tomazão TV, aquele abraço mais uma vez aqui com um convidado especial hoje, o técnico Márcio Fernandes, responsável por esse trabalho de recuperação do Paysandu nessa reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, na permanência para a Série B 2025. Mas antes eu queria lembrar para você que mesmo ele sendo meu convidado, estando como entrevistado hoje, eu queria lembrar que é muito importante que você assine o canal, vá aqui e se inscreva, acione o sininho, deixa o like, que é importante para que a gente possa ter o conteúdo divulgado pelo YouTube, que a gente possa crescer e você participar do sorteio da promoção com o Globo Esporte Magazine com a TV de 32 polegadas. Não é nada mal, né? Não é bom? Bom prêmio? Ótimo, bom prêmio. Camisa do Remo, do Paysandu e da Tuna. Até o Márcio já está escrito, está concorrendo a camisa. Bom, direto e reto, né? Um papo assim bem descontraído, Márcio. Primeiro, eu vou usar a frase que você utilizou na coletiva depois do jogo, que foi Deus que te trouxe aqui. E quando Deus é um propósito na vida da gente, existem os objetivos. E nesse momento você conseguiu o teu grande objetivo, né? Você está feliz com tudo que aconteceu e da forma de como aconteceu? Prazer estar aqui no Tomazão TV. É um prazer todo meu de participar no Tomazão TV, uma audiência fantástica. Eu estou feliz porque, além de a gente conseguir esse objetivo, a gente conseguiu quebrar, né, um momento que era muito difícil. Pessoal desacreditando no trabalho, né? Muita contestação, e a gente conseguiu reverter isso com trabalho, com bastante empenho, com fé, né? E isso nos deixa feliz. Existem detalhes nessa caminhada. O Paysandu vinha de 9 resultados ruins, né? E uma Série B você não pode estar esperando muito, porque o investimento é alto e se você deixa escapulir, você acaba perdendo o time e aí pode acontecer o pior. E o Paysandu, eu acho que, embora tenha demorado nessa mudança, quando mudou, e você fez questão até de dizer isso, e sabia que não era a primeira opção, né? Houveram outras propostas, mas você conhece a história do Paysandu, você foi jogador do Paysandu, você foi vitorioso aqui no Paysandu e sabe o tamanho do peso da camisa que é do Paysandu. Então, não era qualquer um que chegaria aqui ia assumir o comando e fazer o que você fez, porque você sabe o tamanho que é comandar o Paysandu. Isso foi um fator muito importante que nos favoreceu, né? Porque a gente já conhecia, sabia onde a gente podia ir, as pessoas que estão à frente do Paysandu também conheciam o nosso trabalho, então isso realmente nos favoreceu. Mas encontrei realmente um grupo com autoestima muito baixa, né? Os jogadores não acreditando muito no que a gente pudesse reverter, até porque os números não eram favoráveis, né? Foi feito uma somatória dos jogos que já tinham sido realizados e o que a gente tinha para realizar. Então, eram 25 jogos com 5 vitórias. Nós precisávamos de 13 jogos para vencer, 5, né, para igualar e 6 para poder ter uma tranquilidade. Ter a folga, né? Ter uma folga. Então era realmente uma luta a gente conseguir, era difícil, mas nada é impossível para quem tem Deus no coração, quem acredita no trabalho, que vai à luta. E aí é esperar que as coisas possam acontecer. Pontos fundamentais. Primeiro, o grupo, né? O grupo querer. E o comando, você teve o executivo, você fez questão até de frisar isso, o apoio da diretoria, do executivo de futebol e a aprovação do grupo que conseguiu se fechar para tentar buscar o objetivo. Isso aí foi fundamental, cara. Porque se você não tem o grupo, se você não tem os jogadores, você não consegue, né? Então, na mexida, lá naquele dedo na ferida também foi fundamental, tirar quem não queria, quem não estava afim e fazer com que a coisa pudesse ganhar o rumo que ganhou, né? Eu acho que isso foi o ponto primordial para que as coisas pudessem acontecer, né?
eu nem vou tocar num assunto que não queriam, mas não estavam do jeito que eu queria. Então a gente teve que mexer em algumas peças, retirar algumas peças, até para que o grupo também... Com alguma resistência e tal, né? Com algumas resistências, algumas não, bastante resistências, mas eles entenderam que era importante aquilo, até para que o grupo acreditasse no que a gente estava falando, né? Porque a gente sempre frisa que o melhor vai jogar, que a gente tem que ter um grupo que todo mundo puxe para o mesmo lado. E se eu não fizesse essas retiradas, ia passar como uma coisa só da boca para fora. Então a gente precisava isso, e aí a gente teve que mexer para fazer com que os caras entendessem e também, né, corresse atrás. E graças a Deus a gente foi feliz, conseguimos aí reverter uma situação que muitos não acreditavam mais. Em 6 jogos que nós jogamos dentro da Turuzu, nós ganhamos 5. Numa Série B é muito difícil. O que perdeu, jogou bem, que foi contra o Sport. Contra o Sport, Perdemos num... E perdeu num jogo que jogou bem e ganhou outros que não jogou tão bem assim. Eu, no meu modo de ver, o primeiro tempo que nós jogamos contra o Brusque não foi bom. Nós poderíamos ter perdido ali o primeiro tempo. Mas aí, no segundo tempo, a gente foi no vestiário, eu senti que o time estava nervoso demais, querendo fazer... A ansiedade também atrapalha. Querendo fazer o segundo antes de fazer o primeiro, aí a coisa não vai. Então a gente passou uma tranquilidade, a hora ali não era de bater nem nada, era a hora de a gente passar confiança aos jogadores, para que eles pudessem realizar, porque eles sabiam o que tinha que ser feito e tinham qualidade para fazer. Bastava a gente ter um pouco de tranquilidade para realizar, e o segundo tempo foi bem melhor. E nós conseguimos uma vitória. E alguns jogadores que até nem estavam rendendo tanto e que você conseguiu recuperar também, né? No caso do Robinho, pela experiência dele, fundamental, né? Um jogador que é profissional acima de tudo e pela experiência, pelo histórico que tem. Alguns jogadores que não encaixavam e que apareceram. Uns que estavam como titular, mas aceitaram a reserva, revezando e jogando. Quer dizer, tudo isso ele faz parte desse contexto, né? É importante que o jogador aceite o momento. O Nicolas, por exemplo, a gente sabe que ele é artilheiro, mas ele mesmo reconheceu, até numa entrevista que a gente fez aqui, que ele não vive um bom momento. Quantos gols o Nicolas poderia ter feito que poderia ter ajudado o Paysandu? Eu sempre falei isso, né? O Nicolas é um jogador diferenciado dentro da área. Os zagueiros temem realmente a qualidade do Nicolas, mas é como você falou, o momento não era um momento bom, ele se esforçava dentro dos treinamentos, tudo, mas a coisa não estava acontecendo. Então a gente precisava trocar. Eu sei que no momento ele ficou um pouco chateado, até por tudo que ele já passou aqui, um ídolo, né? Mas ele entendeu que, como eu falei, que eu sempre prezo pelo melhor, o que está melhor em condições, não que ele seja melhor, mas que ele está no momento melhor. Então o Juan se apresentou melhor, ganhou a nossa confiança, e foi assim com o Luan Freitas, foi assim com o Vorazzi, né? Jogadores que não vinham jogando, Brian, e eles mostraram dentro de campo que poderiam ajudar mais, e a gente foi trocando, né, dentro do que a gente achou, e o time foi encaixando. E graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo. E nesse encaixe aí o Luan Freitas acabou sendo até um diferencial, porque ele é zagueiro e você conseguiu usar ele como um primeiro volante ali, ele até gol fez, né? Dentro do sistema que a gente implantou... Seria um terceiro zagueiro... Saindo, fazendo volante, mediante ao que a gente tinha na mão, porque não adianta você pensar num sistema e você não ter um jogador para fazer aquele tipo de papel. Então, dentro do sistema que a gente idealizou e os jogadores que a gente tinha, ele se encaixou bem nessa função, e aí a gente manteve ele nessa função aí, mesmo tendo alguns jogadores que, como volante, possam até ser melhores. Mas para fazer esse papel, ele era o jogador indicado, no meu modo de ver, melhor para essa posição. Márcio, a Série B é muito difícil de jogar. Sabe disso, né? Muito. A situação do Sport do Recife hoje ela é muito complicada. O Sport com investimento altíssimo. Chegou a estar na liderança da competição lá do Santos, há umas 3, 4 rodadas atrás, e hoje está na iminência de
não conseguir subir, porque patinou uns 3 jogos aí, tomando gol no último minuto, gol de empate, perdendo o ponto em casa, e o Ceará voando, né? Conseguiu passar no número de vitórias. Isso mostra mais ou menos o que é o espelho de uma competição, que você não pode desperdiçar ponto, né? Não, a Série B é uma competição muito nivelada e é uma competição de vitórias. Porque às vezes você empata 3 jogos, mas se você ganhar um jogo e empatar outro, pode até perder aquele lá. No momento você está invicto, empatou 3 jogos, mas se ganhou um, empatou outro e perdeu outro, você já tem 4 pontos. Então, é uma competição que você precisa vencer. E o Paysandu empatou muito nesse precisa início, jogar, né? Precisa jogar no ataque para poder conseguir as vitórias, né? Então foi isso que a gente colocou na cabeça dos nossos jogadores, que a gente precisava vencer. A gente precisava trazer o nosso torcedor de volta a Curuzu. Aqui é a nossa casa, aqui a gente tem que mandar. E o torcedor respondeu legal também, né? Muito, muito. Esse último jogo foi maravilhoso. A gente vê realmente a Curuzu super lotada em todos os lugares, estavam realmente muito torcedores. E ali é o que eu falei para os jogadores na palestra. Quem conseguiu tudo isso foram eles, que dentro do campo mostraram. No jogo contra o Sport, nós saímos aplaudidos. Muito poucas vezes eu vi um time do Paysandu perder dentro da Curuzu e ser aplaudido. E eles foram aplaudidos. Por quê? Porque mostraram realmente, lutaram do começo ao fim. É isso que o torcedor pede, né? Às vezes, é claro que ele quer vencer sempre, mas às vezes ele entende que o time fez o que poderia fazer. Aí não conseguiu. Mostrar pelo menos dedicação, suor, né? É isso aí. A busca pelo resultado, respondendo assim, você não desistir de buscar o resultado positivo, né? É. A virada de chave, onde foi? Olha, eu acho que foi as 2 vitórias que nós tivemos aqui com 10 homens. Curitiba e Chape. Curitiba e Chape. Eles começaram a acreditar mais, né? Porque um time que está numa posição muito inferior dentro do campeonato lá, lutando para não cair, tendo um homem a menos dentro dessa competição e vencer 2 adversários difíceis, né? O Curitiba naquele momento estava voando. Tinha ganhado do Vila dentro de Goiânia 3-0. 3-0. Entendeu? Fez 1-0 aqui e nós revertemos com 10 homens. Então eles começaram a falar, pô, nós temos condições, vamos que vai dar. Ali eu acho que realmente a coisa começou a seguir caminho ali do jeito que a gente queria. Falar um assunto polêmico, é um assunto que está na ordem do dia, a questão do Esli, que quando você chegou aqui não vivia uma boa fase, né? Precisava treinar mais, trabalhar. Aliás, alguém comentou comigo que a base dele foi muito ruim como profissional e aqui ele faz coisas que ele nunca tinha feito, né? Trabalho de força, de academia, essas coisas todas. Isso influencia muito no rendimento de um profissional, né? E você foi aos poucos colocando ele dentro do contexto, porque a gente vê que ele é um jogador letal, decisivo naquele terço final do campo, mas ele não tem condição de jogar 90 minutos. A gente tem que ser realista. Então, um jogador importante? Então, Ou foi, né? Isso foi conversado com ele mesmo passou até para a nossa comissão e para alguns jogadores, que ele aqui treinava demais, ele nunca treinou assim. E o campeonato da Série C, você precisa ter força para jogar. Série B, né? Série B, desculpa. Precisa ter força para jogar. E você vê que no início, assim, ele qualquer imprensada, dividida, ele perdia, não recompunha, né? E a gente fez ele entender que o jogo não é só aquele pedaço ali. Quando ele entra um pouco tempo, então ele já pega realmente um time adversário um pouco mais desgastado, ele não precisa voltar tanto. E ali naquele pedaço ali, realmente ele tem muita qualidade, ele quebra a linha, ele faz realmente o lateral, na gíria do futebol, dançar. E talvez o nosso melhor finalizador. Ele finaliza muito bem e até quando ele não chuta muito bem, ele conta com uma sorte. Ele tem estrela, cara. Você vê o jogo contra a Ponte Preta, ele não finalizou muito bem. A bola passou foi quase em cima do goleiro, né? Mas entrou, né? Nesse jogo passado, ele também não finalizou bem. Ele finalizou no pé do goleiro e a bola entrou. Então,
é um jogador que tem estrela, ele tem realmente essa estrela. E a gente não pode nunca deixar de valorizar um nem jogador abrir desse, mão. abrir mão de um jogador desse. Agora, as pessoas têm que entender também, porque tem o dia a dia, o treino, quem não acompanha, e você que está lá no dia a dia, sabe o quanto é importante e o tempo que pode utilizar o atleta. Às vezes existem críticas, até que não cabem justamente por causa disso, né? E eu recebo muitas críticas disso, né? Às vezes o torcedor não entende, fica me xingando ali atrás do banco. Aí eu falo, calma. Aí eu olho para o relógio para ver se ele entende. Calma, que vai dar tempo de o cara entrar. Mas realmente é complicado, mas a gente tem que entender. O nosso torcedor é um torcedor apaixonado, que vibra, que paga ingresso, que vem aqui. Então, eles podem falar de tudo. A gente tem que aceitar e tentar fazer sempre o melhor para que eles saiam daqui felizes. O campeonato não acabou ainda, porque sábado o Paysandu tem o Novo Horizontino, um time que praticamente está na Série A, né? Tem uma estrutura muito boa, você conhece muito bem. Uhum. O Eduardo Batista fazendo um excelente trabalho. E depois fecha em casa com Vila Nova, por ironia do destino, contra o time que praticamente você montou no início da competição. Depois daquele início lá de Copa Verde, toda aquela confusão toda de goleada, que o Paysandu acabou sendo campeão, você acabou crucificado pela goleada, né? Mas ficou provado que o Vila é o mesmo time. Mudou pouca coisa depois na janela, alguns jogadores chegaram e tal. Mas vai ter um sabor especial esse final de Campeonato Brasileiro? Olha, é curioso, né? A gente estava do outro lado há tão pouco tempo e o time da Copa Verde, na verdade, assim, sendo bem verdadeiro, nós não tínhamos condições de chegar numa final. Nosso time era inferior ao Goiás, era inferior ao Cuiabá, mas nós vencemos, conseguimos vencer. Teve um jogo contra o Cuiabá que nós estávamos perdendo de 4-0. No segundo jogo do Cuiabá, nós tínhamos vencido de 2 em casa, estávamos perdendo de 4-0. Eu assisti o jogo, vocês fizeram 4-2. Isso já eliminaria a gente. Nós conseguimos fazer 2 gols, fomos para os pênaltis. E ganhamos nos pênaltis. E aí fomos para a decisão. Nós tínhamos 14 jogadores que não podiam jogar na Copa Verde. Então, nosso time veio realmente com muita dificuldade. Eu tive que colocar o zagueiro que estava parado há 90 dias para jogar aquele dia, que foi o Quinteiro. E aí a gente tinha um respaldo da diretoria que nós não tínhamos que pensar na Copa Verde. Nós tínhamos que dar ênfase no Brasileiro. E no Brasileiro nós estávamos no G4. Nós tínhamos ganho de Novo Horizontino, Guarani e Operário dentro de casa. Eram os 3 jogos que a gente jogou em casa. Estávamos 100% em casa. Mas futebol, né? Aí depois, quando chegou na final, aí já queríamos ser campeão. E aí tomamos realmente uma goleada. Foi um dia que nada deu certo para a gente. A gente perdeu algumas chances e o Paysandu, naquele momento, jogou muito. Encaixou bem naquele dia, Encaixou bem. né? Todas as chances que criou, foi feliz e conseguiu os gols. Então, realmente foi uma noite que eles mereceram aquela vitória e depois disso aí não foi só eu, né, que saí, né? Muitos jogadores ali. Aí o Vila acabou decretando fazendo uma limpeza, né? Novo Horizontino joga sem o peso, né? Mas é importante que se faça um bom jogo, até porque depois tem o Mangueirão que deve estar super lotado para a despedida da temporada. E fala de futuro? Ou você vai esperar a coisa naturalmente acontecer? Já houve algum tipo de conversa, tratativa, início? Há interesse do Márcio continuar, do Paysandu permanecer com o Márcio? Como é que está a situação? Então, falando do Novo Horizontino, né, nós temos uma responsabilidade com o campeonato, né? Muitos times dependem também desse resultado. Então, nós temos uma responsabilidade. Temos uma camisa muito forte. Nós precisamos honrar essa camisa. Agora, a gente sabe de todas as dificuldades que a gente vai enfrentar. É um jogo onde talvez a gente possa observar algum jogador também que não teve alguma chance. Você vê que do nosso plantel, acho que foram pouquíssimos jogadores que não tiveram chance de jogar. Tem pelo menos um que eu não me lembro que nunca jogou, foi o Pedro Romano. Pedro Romano, isso. E tem contrato até para o ano, né? E o Kefel.
Foi os 2 jogadores que não tiveram chance O de... Kefel, eu acho que jogou uma partida só, né? Não, mas não com a gente, né? Não, contigo não. Comigo, só os 2 que não tiveram chance. O resto, todos tiveram pelo menos um pouco de chance de entrar, de mostrar alguma condição. Quanto à nossa continuação no Paysandu, a nossa vontade é claro que sim, de permanecer. Mas eu sei do interesse do Paysandu, o Roger como presidente, o Maurício passaram isso. É uma mudança, quer dizer, é uma mudança, uma continuidade, uma mudança contínua, né? Porque, na verdade, já é um trabalho conjunto que vem sendo feito há muito tempo com o Maurício e agora passa para o Roger, né? Roger. Eles manifestaram o interesse da nossa continuação, mas ainda não conversamos nada, né? Ficou de a gente ter uma conversa com o Felipe e com o Roger, né? Para a gente poder traçar o nosso futuro. Existe sim a nossa vontade da permanência. É claro que eu não posso ser mentiroso aqui, existiram realmente depois da nossa campanha aqui, que foi uma campanha muito boa, fizemos até uma análise aí da campanha, nós estaríamos de sexto para frente dentro do campeonato, por esses jogos que a gente teve. Então isso tudo trouxe interesses de times também, né? Já recebi algumas ligações, mas também não conversei nada, até porque eu preciso... Acho que nem é o momento, né? Tem que esperar a coisa... acontecer, definir a nossa situação aqui, aí sim, e depois a gente resolver e traçar o nosso futuro. Eu acho que o mais importante é assim, o objetivo foi alcançado, você se sente realizado, né, ao lado do Marcinho, da tua comissão, e o Paysandu mantido numa Série B, que tem uma importância não só pela grandiosidade da competição, mas econômica e financeiramente ela conta muito, né? Então, o teu objetivo você alcançou como responsável, como comandante e com a instituição. O resto vai acontecer naturalmente, né? Deixar na mão de Deus e dos homens que estão à frente do Paysandu para que a gente possa definir a nossa situação. Eu ia até fazer uma pergunta, mas não adianta fazer uma pergunta se você vai continuar ou não, porque existem vários jogadores aqui que têm contrato terminando, uns que têm contrato que seguem para o ano, e obviamente que outros jogadores virão. Mas não adianta falar sobre isso agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. A única coisa que eu quero te desejar é mais sorte ainda, que o Paysandu faça um bom jogo contra o Novo Horizontino e que a festa de despedida seja à altura que o futebol do Pará hoje alcançou a nível nacional, com o Mangueirão. Já tem mais de 10 mil vendidos já, né, Totti? Nosso Totti, assessor de imprensa, está aqui dando aquela força. E a tendência é que tenhamos um Mangueirão lotado com 50 mil lá para fechar com chave de ouro. Essa é a nossa intenção também, para que nosso torcedor possa prestigiar, bater o recorde, né? A gente tinha o recorde do Mangueirão e aí perdemos. E a gente espera agora conseguir. Agora vai ficar essa briga de quem tem mais público, né? Mas eu gostaria legal, pô. Eu gostaria de deixar já no nosso final dessa entrevista. O meu pai sempre falou para mim, enquanto era vivo ainda, né, que a gente nunca deve esquecer das pessoas que nos ajudaram na vida. E você é um cara que eu guardo com muito carinho. Às vezes a gente se emociona um pouco, porque começa a lembrar de tudo que era aqui, né? Quando a gente jogava. Quem então, lembra do Paysandu dos anos 80, né? Você, o Agripino, a gente era muito jovem, né? Acho que eu tinha 18 anos ainda. Então, eu nunca tinha saído de Santos e vocês estavam ali sempre nos dando força, parando, falando, assim, assado. Aquelas ruas ali era só areia. Então, muita coisa, a gente chega aqui e fica olhando e fala, meu Deus, como mudou as coisas, né? Mas os amigos são verdadeiros. Amigo é o que a gente leva para o resto da vida, né? É isso aí. É isso que é importante. Valeu, Legal, irmão. Valeu. Márcio, obrigado pelo papo. Acho que o torcedor do Paysandu deve estar muito satisfeito, torcendo ainda mais pelo que virá, né? Tomara que com um grande jogo no sábado, no domingo contra o Vila, e que, se for o desejo de Deus
e dos homens, né? Se a coisa for para continuar, que continue, que seja para o bem da instituição. A gente pensa sempre nisso. É isso aí. O profissional, ele vai seguir o caminho dele em qualquer lugar. Pode ser aqui, pode ser em outro lugar. E a instituição fica, né? É isso As aí. pessoas passam, né? A gente diz isso. Esse é o nosso pensamento, sempre deixar um legado, né? Para que as pessoas que possam vir também, a gente não vai ser eterno, possam vir e encontrar sempre coisas melhores. Aí uma coisa eu posso dizer, você é um vencedor aqui dentro do Paysandu, né? Foi como jogador e como treinador, indiscutivelmente. Os números não mentem, né? É verdade. Graças a Deus. Valeu, fera. Valeu, irmão. Valeu. Um abraço. Galera, aí o papo com o Márcio Fernandes, técnico do Paysandu. Sábado tem o Novo Horizontino e depois a festa final, a despedida no Mangueirão, dia 24. Os ingressos já estão à venda, você pode comprar o seu ingresso, tem lado A, lado B. O Paysandu quer, a diretoria já falou, o presidente Maurício, o Roger, lotar o Mangueirão para quebrar recorde de público. Agora vai ficar, quem tem mais? É o Remo, quem tem mais é o Paysandu, e quem ganha é o futebol, né? E vendo o Mangueirão lotado, é isso que a gente quer, principalmente porque teremos Repá na Série B em 2025. Eu sempre acreditei e carimbei aqui, e a gente está junto nessa. Valeu? Não esquece de deixar o like aí no vídeo, seguir o canal e dar uma força aí, compartilhando o nosso conteúdo. Hoje com o Márcio Fernandes, técnico bicolor, aqui no Tomazão TV. Até a próxima. Valeu! Valeu.